Fala pessoal, esse é o meu podcast Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira e hoje nós estamos aqui com mais um episódio para falar sobre fé e superação. Hoje eu trago ela, que é uma mulher que representa muito isso e a gente tem essa conexão, Lucélia Rodrigues. Ela que tem uma história de violência, uma das mais impactantes que a gente viveu aqui no nosso país, que sofreu violência, que foi torturada aos 12 anos de idade. E hoje ela vai compartilhar um pouco mais profundamente aqui com a gente. Eu espero que vocês acompanhem aqui com a gente, porque talvez você identifique isso aí perto da sua casa. E a gente vai falar sobre isso, sobre essa denúncia e o quanto a gente não pode se calar. Lucélia, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. Obrigada pelo seu tempo. É um prazer e uma honra te receber. Amém. Obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Eu que me sinto honrada de estar aqui. Que bom, fico muito feliz. Eu queria que você falasse um pouco, para a gente começar a contextualizar, né? Antes da gente se aprofundar um pouco na sua história, para a gente começar. Como que você define que é a Lucélia Rodrigues hoje, depois de tudo, a mulher que você se tornou, né? Essa referência hoje para muitas pessoas. Como você se define para começar a contar a sua história? Hoje eu me defino uma mulher extremamente feliz e livre. É assim que eu me sinto. Uma mulher muito feliz e livre. Livre de toda aquela dor, livre de todo o sofrimento que eu passei. Nossa, uma mulher de força. Eu me acho muito forte. Saber tudo que eu passei e poder ter dado a volta por cima e me tornar quem eu sou hoje é um privilégio que o Senhor me deu. Graças a Deus. Hoje você tem 29 anos. Isso. Quando tudo aconteceu, você era uma menina. Uma criança. Uma criança com 12 anos. E eu queria que você contasse, então vamos começar a contar essa história de uma forma mais profunda. Como foi a sua infância? O período em que você viveu antes de você ser adotada? Eu sempre falo, Ana Carolina, que tudo começou com o divórcio dos meus pais. Meus pais se separaram, eu era muito novinha, eu tinha menos de 7 anos. Poderia ter ali 6, nossa, quase 7, mas era menos, né? E foi muito... o divórcio dos meus pais, não só dos meus pais, mas eu acho que um divórcio, em geral, traz muito sofrimento para os filhos, né? E aquilo... Eu lembro que tudo começou pelo divórcio. E meus pais separaram, cada um foi para uma casa. Minha mãe foi para... A gente ficou no mesmo bairro, porém em casas diferentes. Na época... Eu lembro que a gente dormia um dia na casa do meu pai, um dia na minha mãe, ficamos assim por um tempo divididos, ali no meio de todo aquele caos que estava, aquela separação. Eu tenho lembrança dos meus pais perguntar com quem nós queríamos morar. Naquela época, se eu, Lucélia, pudesse responder de fato o que eu queria, eu faria assim. Eu quero os dois. Eu quero o papai e a mamãe. E a mamãe. Então, assim, foi de muito sofrimento. Eu lembro de ver o meu irmão caçula chorar muito. Eu tenho lembranças do choro do meu irmãozinho, porque ainda ele era mais novinho que eu ainda, eu sou a do meio. E aí foi triste. Vocês são em 3 irmãos? Fruto do casamento do meu pai e minha mãe, somos 3. Sim. Eu tenho mais 3, mas é somente parte de mãe. Sim, o que foi impactado naquele momento foram você e seus 2 irmãos. Isso, nós 3. E aí ficou naquela lá, um dia a gente dormia lá, outro dia no meu pai, ficamos naquela. Aí foi quando a minha mãe mudou para um setor, um bairro bem mais distante da onde a gente morava. E aí, com quem vamos morar? Com o papai ou com a mamãe? E aí tivemos, de fato, decidir. Aqui vai ser a nossa casa. E aí eu lembro que a gente ficou com o nosso pai na época. Meu pai era o único que tinha profissão, né, ali, que poderia cuidar da gente. É uma condição de vida melhor, né? Não era das melhores, não, mas... Mas menos pior. Menos pior. Sim. Tipo assim, não ia passar fome. Era bem isso. E aí, a gente ficou com meu pai na época, e logo meu pai arrumou uma outra mulher, minha mãe também arrumou outro homem, e nós, os filhos, tivemos que aprender ali conviver com aquelas pessoas que não eram os nossos pais. E aí,
Eu me lembro de quando eu estava ali com 9 para 10 anos de idade, o meu pai achou melhor eu ir morar com a minha mãe, por eu ser menina, porque eu já ia logo entrar na fase de mocinha. Então, ele preferiu e me mandou ir morar com a minha mãe. Aqui é diferente de falar, mas lá em Goiânia, barracão é uma casinha pequenininha de 2 cômodos, bem apertadinho. E ali a gente... Aqui em São Paulo é barraquinho mesmo. É. Barraquinho? É um barraquinho que você mora, só que normalmente quando você fala que você mora num barraco, você mora na comunidade, né? Que mora assim na favela. Entendi. Aí a minha mãe morava de aluguel nesse barraquinho. E eu lembro que a gente pagava R$300 de aluguel na época, que era muito dinheiro. Muito dinheiro. Em 2006, né? E ali naquele barracãozinho, a gente passou muitas dificuldades financeiras. Passamos por um tempo, nossa, de muita dificuldade. Muita escassez. Nossa, meu Deus, nosso Deus. E aí, nesse tempo de dificuldade que nós estávamos enfrentando, nós conhecemos uma mulher, né? E essa mulher era patroa da minha tia. Minha tia trabalhava de doméstica na casa dela. A gente conheceu ela, uma mulher muito carismática, muito doce, muito amável, sabe? Uma pessoa legal. E aí ela fez uma amizade com a minha mãe, começou a ver as situações que nós estávamos enfrentando, e aí ela ofereceu ajuda e ofereceu cuidar de mim. Pediu para minha mãe para cuidar de mim. E ela promete à minha mãe que vai me dar uma vida melhor. Ela promete para minha mãe que vai me dar um futuro melhor, né? Ela promete bons estudos. E aquilo foi enchendo, né, o coração. Que mãe que não quer isso para o filho, né? Então, vou cuidar dela como se fosse a minha filha, vou dar bons estudos, uma formação. Meu Deus, eu ia ter uma formação, né, quando crescesse. Então, ela pede a minha mãe para cuidar de mim. E aí eu lembro dela me levar para a casa dela apenas para passar uma semana, tipo um final de semana, Sim. Algo assim do tipo. E aí, daquele barraquinho, de repente eu entrei. Foi morar numa mansão. Meu Deus, dentro de uma mansão, um condomínio de luxo em Goiânia, né? E tudo do bom e do melhor dentro daquela casa. O que mais tinha lá, o que mais faltava na minha casa, que era comida, né? Então era algo assim, uau. E quando foi para ela me devolver para minha mãe, foi aonde ela pede para cuidar de mim, que queria me adotar e que ia me dar uma vida melhor. Mas, Lucélia, deixa eu entender. Em algum momento da sua vida, até esses 9 anos, você viveu em algum ambiente dentro do seu lar, seja com pai e mãe, ou seja com pais separados, de forma agressiva, de forma que algum dos seus pais tiveram algum tipo de maus tratos com você ou com seus irmãos? Não, de hipótese alguma. Nem meu pai, nem minha mãe. Jamais. Quando os meus pais corrigiam a gente quando era criança, era corrigir mesmo com amor, não, nada de violência. Sim. Isso que eu vivi dentro do cativeiro, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? E então, eu fui morar com essa mulher. Dos 9 para 10 anos? Não, eu fiz 10 anos ainda com a minha mãe. Ah, tá. Eu lembro dela fazer o bolo e comemorar o meu aniversário Sim. de 10 anos. Depois que eu fiz 10 anos, eu vou morar com essa mulher. Minha mãe me deixou ir pensando no futuro melhor para mim. Eu tenho plena convicção disso, que ela me deixou pensando em algo melhor para a minha vida, né? E aí eu vou. No começo, eu era bem tratada. Eu era bem cuidada. Quando eu cheguei ali para morar naquela casa, de cara ela já me levou para comprar roupas novas para mim. Me levou num salão para arrumar o cabelo e as unhas. Me levou num colégio particular que eu nem sabia que existia. E me matriculou naquele colégio e eu fui viver aquela vida ali totalmente diferente da que eu vivia com a minha mãe. Né? Fora da realidade, do contexto todo que a sua mãe podia proporcionar para você. Sim, e assim, aquilo estava sendo bom para mim, para minha vida, né? Então a minha mãe viu que estava sendo bom para mim, então deixou eu ficar ali. E nessa primeiro tempo que você foi, você ainda visitava sua mãe? Vocês tinham contato? Sim, aí de vez em quando, aos finais de semana, não era todos, mas alguns finais de semana ela me levava, sempre junto. A gente almoçava ali na casa da minha mãe com ela e a gente voltava e minha mãe via que eu estava bem cuidada, o cabelo bonito, as unhas, estudando. Isso para minha mãe era maravilhoso, né? E aos finais de semana, algumas vezes ela me via. E essa separação para você, como foi?
Eu vou falar para vocês. Separação, divórcio, é justamente o que eu prego hoje, né? Eu acho importante você falar sobre a separação dos seus pais, mas essa separação que você teve da sua mãe. Sim, a separação. Mas você também fala do divórcio, que também é um ponto muito importante que a gente fala no impacto para os filhos. Sim, com certeza. E assim, eu tenho certeza que se os meus pais não tivessem separado, não tivessem divorciado, eu não teria essa história de sofrimento, né? E é isso que eu prego muito, falo. Divórcio pode gerar coisas, traumas e dores inimagináveis. Não separa só o casal. Ali você está separando seus filhos um do outro, né? Hoje a convivência com os meus irmãos, não porque a gente não quer, porque não teve isso na infância. Então, assim, não tem tanta importância, sabe? É complicado. Agora, a separação ali da minha mãe foi tranquila. Eu posso falar o nome dela ou não pode? Pra mim, aqui as pessoas querem saber de tudo. Então, o que você quiser falar. Ela de agressora? Agressora, abusadora? A minha abusadora? Tipo isso? Pode falar o nome dela. A mulher que te... Da mulher? Sim, pode falar qual é o nome dela, o que você quiser. A Silvia, no começo, ela sempre foi muito agradável. Uma mulher muito agradável. Então, ela me levava para ver a minha mãe no começo. Depois que ela foi mudando. Eu posso dizer ali, Carol, que os 6 primeiros meses de vida naquela casa foram muito bons. E qual que era o contexto daquela casa? Quem morava ali dentro? Então, ali, o marido ia aos finais de semana, que ele não morava em Goiânia, ele morava em Brasília, ele é engenheiro civil. Os filhos adultos, 2 adultos, já estudavam, faziam faculdade. Já não moravam lá. Eles moravam lá, eles iam dormir só. Tá. Eles passavam o dia todo fora. E tinha o filhinho dela também, que tinha a idade de 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e pouco, sabe? Não, ele era bebê quando eu fui morar lá. Ele era um bebezinho ainda. Inclusive, eu ensinei ele a andar. Aí, quando eu saí de lá, que ele já estava com 2 aninhos. Entendi. Isso. Ele era um bebezinho. Era essas pessoas que moravam ali. O marido, eu tenho lembrança dele ir somente aos finais de semana para casa. E a mãezinha dela, ela tinha uma mãe que adotou ela quando criança, que era mãe adotiva dela, né? Ela foi... A história, assim, que eu sei de que ela foi deixada no orfanato pela mãe biológica, e essa mulher adotou ela e cuidou dela, né? Aí eu não sei muito a fundo da história dela, só sei que ela passou por uma adoção. E aí, essa senhorinha, só que ela tinha aquela doença que esquece Alzheimer. Ela tinha... ela esquecia tudo, Tati. Eu falava para ela, vó, a senhora viu o que aconteceu? Não, minha filha, eu não saí aqui da cama, não. Falei, vó, a senhora foi lá, a senhora viu, eu estava chorando. Ela não lembrava, tadinha. E aqui sabia de tudo a empregada. Ela sabia de tudo. E nesse período a sua tia também saiu de lá? Isso, a minha tia ficou pouco tempo. Assim, dentro do período bom ali, a minha tia ainda trabalhou ali, tipo 1 mês, mais ou menos. Logo a minha tia arrumou outro serviço e ela saiu dali e eu fiquei. Ela via, assim, os cuidados. Eu era bem cuidada no início. Aí, tipo, depois de uns 6 meses, mais ou menos, eu jogo 6 meses para jogar para mais, porque para mim foi muito menos. Eu acredito que foi menos, sabe? Acho que naquela época eu não tinha noção de tempo. Então ela também já não tinha ninguém presente em casa que pudesse dificultar as ações dela? Não. Ela não tinha sua tia? Não. Aí minha tia logo saiu. Já foi para outro serviço, foi trabalhar em outra coisa, né? E minha tia fazia bico de empregada. De faxineira. E de faxineira. Aí logo ela firmou na profissão dela mesma, que é costura, essas coisas. E aí logo ela saiu de lá. Mas saiu comigo sendo tratada bem. Tranquilo, estava tudo certo. Sim. Né? Foi bem depois que ela começou as agressões. Eu posso dizer, meu Deus, ali eu vivi os piores dias da minha vida, Carol. E me diz uma coisa, quando ela te agrediu, a primeira vez que você também... Eu acredito que você não sabia nem o motivo pelo qual aquilo estava acontecendo. Quando você é agredida a primeira vez, o que ela alega? Então, eu me lembro da minha primeira surra, com um cinto da cor da sua blusa, com fivelas pratas. Me perdoa se eu tô te trazendo memórias que não são boas, me perdoa. Não, eu só não era a minha intenção. Não se preocupe com isso. Aqui tá, eu tô contando aqui para vocês, mas vocês estão diante de uma mulher 100% curada,
Nada me dói, nada me fere mais. Graças a Deus. Como eu disse, é uma história que eu conto diariamente e isso já... Eu falo que um cinto vermelho, na cor vermelha, e eram várias fivelas nele, assim, ó. Os couro passava por dentro das fivelas. Ela arrebentou esse cinto em mim. Ela me colocou de joelho dentro do banheiro dela e ela falou que eu ia apanhar, porque eu tinha tirado 0 numa redação. Eu lembro da minha primeira surra. Eu tirei 0. Da escola municipal, me coloca na escola particular, quer que eu tire 10? Nas condições que você vivia? Exatamente. E aí, foi a minha primeira surra, de joelhos ali naquele coisa. Ela veio e bateu muito, muito, muito. Meu corpo ficou muito marcado. Era um cinto de couro. Eu me lembro disso. E ele ia arrebentando as fivelas, ia soltando assim do cinto, sabe? Ai, horrível aquele dia. Onde foi a primeira surra mesmo. E aí, dali pra frente? Não, dali pra frente aquela mulher incorporou. Porque cada dia era pior que o outro. Dali pra frente foi só ladeira abaixo. Nossa, pelo amor de Deus. E ela inovava as coisas na cabeça dela. Ela chegava assim, havia um ritual para as torturas acontecerem. Não era assim, havia um ritual, tinha uma sequência para aquilo acontecer. Sabe, era um negócio assim, demoníaco. Meu Deus. Era horrível. Não, você fala e eu vou me arrepiando toda aqui, né, nessa sensação, porque para mim é algo inadmissível na realidade que a gente vive hoje. Você Sim. com seu discernimento. Uhum. E eu tenho muito claro comigo, e a gente fala assim, você pega... Aí se você for levantar todo o passado dela, a infância dela de abandono e a vida que ela vive, e talvez um marido ausente, sentir mais uma vez esse abandono... Sim. Não, óbvio, jamais defendendo uma situação dessa, mas a forma que ela encontrava de eu preciso punir alguém por aquilo que eu vivo. Exatamente. Ela falava assim, ó, ela chegava em casa nervosa da rua e ela só falava assim, nossa, ela me dava um nome, que eu tomei uma birra desse nome, porque não era o meu nome, era um nome horroroso. Ela me chamava de nó cega. Que é isso? Que nome é esse? Né? E ela chegava assim, em casa, ela não me chamava pelo meu nome. Sempre era por esse apelido que ela colocou em mim. E ela falava, nó cega, hoje o meu dia não foi bom. Vai pro seu ponto. Ah, menina, eu já sabia o que ia acontecer lá. Eu sabia, ponto era o cativeiro. Era onde eu ia viver os piores momentos. Quantas vezes, Carol, eu olhava lá pela sacada do prédio e sentia o desejo de pular de lá. Meu Deus. Muitas vezes. Eu sentia vontade de pular. A gente morava no 7º andar numa cobertura, né? Da casa do condomínio, a gente mudou para essa cobertura, num setor nobre de Goiânia. E eu olhava para lá, para baixo assim, eu falava, talvez se eu pular, eu vou sobreviver. Porque quando ela falava, vai pro seu ponto, eu tremia todinha por dentro. Eu já ia chorando. E às vezes você não tinha nem se curado de uma ferida. Não, quantas vezes os meus dedos foram esmagados sem unha. Não tinha unha mais, já tinha caído as unhas. Não, horrível, sabe? Aí ela falava, não foi bom. Aí eu ia para lá. Tia Silvia, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Não é o que eu fiz. Nada justifica a violência. Eu poderia fazer a coisa pior. Nada justifica uma violência, né? Aquilo não era uma forma de educar uma criança. E aí eu ia e chorava e tal. Quanto mais eu chorava, mais ela batia. Hoje, criança chorar perto de mim, eu quero fazer de tudo para o menino não chorar. Porque hoje, criança chorar perto de mim não é que me gera dor, não me gera dor. Porque, graças a Deus, isso foi curado em mim. Mas me gera uma ansiedade. Eu fico acelerada. Algum gatilho te dá. Me dá um aceleramento. E eu quero, então, acolher aquela criança para não deixar ela chorar, sabe? Por quê? Porque eu era proibida de chorar. Sabe? Então, quando os meus filhos choram, eu falo, nossa, amor, vamos dar um jeitinho ali. O que está acontecendo? Por que está chorando? Vamos resolver o problema, sabe? Para não ver chorar. Para a criança não ficar chorando. Porque eu fui descobrir isso em terapia. Que eu tinha esse negócio, menino chorar perto de mim, me dá essa ansiedade. Eu começo a acelerar, começo a tremer, ficar nervosa. Sem nada.
Sem estar acontecendo nada. É a mente mesmo que traz aquela, querendo ou não, aquela lembrança daqueles momentos que você vivia. Isso, mas assim, e isso eu fui descobrir depois de muito, né, bem em terapia, né? Sim. Eu não sabia disso. Por que choro de criança me incomodava tanto? Eu amo criança, eu sou apaixonada com criança, mas quando ela começa a chorar, eu quero resolver o problema para ela não chorar, ficar de boa, tranquila. Sim. É natural de todo mundo querer resolver o problema. O seu é um É além do natural. além do natural. Exatamente. E como é que era essa... Era uma família disfuncional, né? A gente vê que uma mulher como ela vive com uma família disfuncional. E ela não era agressiva com os filhos. Não, nossa, o dia que eu tava ensinando o menininho dela a andar, que ele caiu assim, ele andando, ele caiu, nossa, que é isso? A mulher é uma leoa com os filhos dela. Ela veio com tudo. O que você fez? Não, tô ensinando ele. E ele era apaixonado em mim, aquele menino. Ai, quando eu saí de lá, eu chorava de saudade dele. Ele aprendeu a andar comigo, aprendeu a falar as primeiras palavrinhas comigo. E essa família não via essa situação que você estava passando? Não. Tudo era muito bem escondido, sabe? Ela era muito inteligente. Uma mulher muito inteligente. E, assim, uma coisa que ela tem, que naquela época eu não entendia, mas hoje eu entendo, ela era manipuladora. Ela conseguia manipular todos à sua volta. Ela era muito inteligente. Eu acho que os psicopatas, né, eles são muito inteligentes. Eu não acho a gente que não consegue entender essa mente. A gente que não consegue entender, mas ela era muito inteligente. Ou mulher inteligente nessa parte. E esses filhos dela mais velhos não te viam? Então, eles me viram pouquíssimas vezes, porque como eles ficavam o dia fora, à noite eu já ia para o cativeiro, né? Então, assim, eu sempre na parte da noite eu já estava lá pro lado do cativeiro. Então, eles quase não me viam, era jovem também, não dava. Alienados? Não, nem via nada não, eu não queria ver, não sei. E onde que era esse cativeiro dentro da casa? Era na área de serviço. Era uma cobertura, né? 2 andares. E a parte de baixo ficava cozinha, sala de estar, sala de TV. E na parte de cima os quartos. E lá no fundo a área de serviço. Mas era uma área muito grande. Quase do tamanho disso aqui. Não, bem maior que esse estúdio. Umas 5 vezes maior que esse estúdio. Era enorme aquela área. Aí tinha uma porta. Daquela porta para ali era onde acontecia as torturas. Ali é onde acontecia todo, né, aquelas atrocidades. E da porta para cá era a casa. Eu não tinha acesso à sala, cozinha e sala de estar. Na parte de baixo eu não tinha acesso. Eu sempre só ficava na parte de cima. Eu cuidava dos quartos, todos os quartos e banheiros ali de cima eu que cuidava, e do hallzinho e a área de serviço. Da escada para baixo eu não podia descer, eu era proibida de acessar. E além de tudo, ela te fez a empregada da casa. Isso, exatamente. A parte de cima era eu que cuidava. Eu trabalhava das 6 da manhã às 2 da manhã. A hora que eu terminava de fazer todo o meu serviço, ela vinha, eu não sei aonde ela arrumava barro, mas ela arrumava um balde de barro e vinha com esse barro. Carol, ela passava tudinho nas paredes onde eu tinha lavado, de cima, lá do teto até embaixo. Ela passava assim, os barros, e fazia eu lavar de novo. Eu tinha que lavar de novo. Eu lavava banheiro 3 vezes ao dia. Todos, 7 banheiros. 7 banheiros. Pergunta o que é que eu menos gosto de fazer hoje dentro de uma casa? Com certeza. A banheiro. Falou, amor, o banheiro é por sua conta, né? Não, eu não consigo. A minha mente não chega numa mente doentia dessa. Depois de passar por todas aquelas atrocidades que tinham, como eu disse, um ritual para aquelas torturas acontecerem, ela me levava para um castigo diferente de tudo que ela fazia. Olha como ela era louca da cabeça, né? Vamos se dizer. Depois de ser torturada, depois dela quase me matar de tanto bater, aí ela me levava para esse castigo. Era assim, de frente à porta de um banheiro. Eu tinha que ficar em pé, naquela porta ali, em pé, sem encostar em nada, em pé. E eu ficava ali. De repente, ela me vem com um livro na mão. Sempre ela fazia isso, quando acabavam as torturas. E ela vinha com esse livro, colocava nas minhas mãos e dizia assim, toma, vai ler esse livro. E lê ele em voz alta. Porque se eu passar aqui por perto, eu quero ouvir o que você está lendo. E aí eu ficava ali, abria o livro e ficava em pé, lendo o livro, lendo. Eu falo, Carol, com toda a certeza do mundo, que aquele castigo mudou a minha história.
Mudou a minha história. Aquela época eu não entendi o porquê do castigo. Hoje eu entendo. Porque o livro que ela usava para colocar nas minhas mãos para me ler, ele era da capa preta. E na capa do livro havia um nome escrito bem grandão assim, ó, Bíblia Sagrada. Ela me dava a palavra do Senhor para me ler. E eu lia a palavra do Senhor. E ali eu ia lendo as histórias da Bíblia e eu fui criando fé no meu coração. Ali eu conheci um Deus que de fato existia e que poderia me libertar daquele lugar. Eu passei a crer em Jesus. Lendo a Bíblia, eu aprendi a orar. Eu aprendi a falar com esse Deus. Porque lá falava de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que muda histórias. Lá falava do Deus que em João 3,16 fala que entregou a vida do filho dele por amor a mim. Então, ainda que eu viesse morrer naquele lugar, lá em João 3,16 garantia que o Pai deu o filho dele para morrer em meu lugar. E ainda que eu viesse morrer ali, o Senhor tinha vida eterna para me entregar. Ela me torturava, me machucava, fazia tudo aquilo, mas trazia o alimento espiritual para a minha vida. Sem ela saber, porque se ela soubesse, ela não dava. Ela, ao invés de te punir, ela te dava uma arma muito poderosa. Muito poderosa. Na mente dela, ela estava castigando. Tenho plena convicção, pela até a forma dela falar. Lê em voz alta. Se eu passar aqui, eu quero ouvir o que você está lendo. É porque talvez quem precisasse da palavra era ela. Exatamente. E aí, a palavra que poderia me libertar daquele lugar era entregue nas minhas mãos por ela. E eu li a Bíblia e eu aprendi a falar com esse Deus, eu aprendi a orar, eu aprendi a falar com Jesus, a ter fé. Então, você sofreu isso, você tem todos esses traumas de todas as formas mais brutais. Sim. Que foram esses tipos de tortura, de cinto, vassoura, pau, pedra, enfim. Eu escutei um pouco do seu relato de todas essas formas das quais... E me diz uma coisa, nenhuma das vezes das quais você foi torturada ou sofreu essas agressões, você sofreu algum dano a ponto dela ter que te levar para o hospital? Sim, teve. Uma vez, ela me deu umas pauladas na cabeça e ela me fazia contar. Olha, eu vou dizer esse número de pauladas aqui, as pessoas podem olhar e falar, não é possível. Eu levei, foi eu que apanhei. E eu lembro perfeitamente daquele número de pauladas. Ela começou a bater aquele pau na minha cabeça. E ela batia assim, sem cessar, e ela mandava eu ir contando. Ela me deu 70 pauladas na cabeça. Meu Deus. 60 na nuca. Aí depois que ela deu na cabeça, ela passa para a nuca e começa a dar aqui as pauladas. E 1, 2, eu não sabia a hora que era o fim, eu não sabia. Ela só ia dando e eu tinha que ir contando. Conta! Ia dando e eu tinha que ir contando. E aí parou no 70 na cabeça, no 60 na nuca. Aí depois ela passa para a barriga. Aí ela começa 1, 2, 3 e dá aquelas pauladas na barriga. Aí no 7 ela parou. Então foram 70 na cabeça, 60 na nuca e 7 no estômago. A minha cabeça esse dia, Carol, ficou enorme. Os meus olhos ficaram roxos, bugalhados para fora. Meu nariz ficou torto, minha boca ficou torta, assim. Meu cabelo caía, eu passava a mão no cabelo, o cabelo ia caindo, assim. Ó. Meu Deus. Cheio de hematomas na cabeça. Aí, esse dia, ela me levou para o hospital. Esse dia, ela me pegou e ela falou assim... Nossa, que nome horroroso que ela me dava, meu Deus. E ela falava assim, eu vou te levar no hospital hoje. Se você contar o que aconteceu, você já sabe o que vai acontecer, né? Aí eu... Só titulindo pelo medo. Isso, sempre colocando medo, gerando medo em mim. E aí, você sabe que eu tenho dinheiro, você sabe que eu tenho poder, você sabe que eu posso matar seu pai, você sabe que eu posso matar sua mãe, seus irmãos. É muito fácil matar eles. A sua mãe, eu quero torturar ela do mesmo jeito que eu faço com você. Minha nossa. Aí ela ia falando essas coisas para mim. Então, quando chegar naquele hospital, você vai falar que caiu das escadas do apartamento. Só isso. Mais nada. Falei, tá bom, tia Silvia. E aí ela me levou para o hospital. Eu me lembro perfeitamente, quando eu entrei dentro da sala do médico, o médico olhou para mim, que a gente sentou, o olho já não... Nossa, tudo ficou roxo na hora. Foi assim, instantâneo. Também? Os hematomas apareceu, sabe? E aí, de repente, o médico olha para ela e fala assim, mãe,
né, até um momento, ele estava achando que era minha mãe, falou assim, dá licença da minha sala, que eu quero atender a criança sozinho. Ele pediu ela para sair da sala. Já tinha desconfiado. Na hora, ele pediu. Aí ela, dá licença da minha sala, eu quero que você se retire, que eu vou atender a criança, vou avaliar ela. E aí ela saiu. Na hora que ela saiu, ela só deu uma olhada para trás, eu já estava entendendo tudo, né? E aí ela foi, ele me pegou no colo, aquele médico. Ele me pegou e me sentou na maca, assim, ó. E ele abaixou na altura dos meus olhos. E aí ele começou a perguntar, o que aconteceu? Ela te bateu? Conta pro tio. O tio não vai contar que você me contou. E olhando para mim, e aí eu comecei a chorar. E aí ele... Conta para mim, o que aconteceu? Você caiu mesmo das escadas? Aí eu, de cabeça baixa, chorando, ele olhou para mim e falou, pode contar, pode confiar em mim. Eu falei, doutor, eu caí das escadas. É verdade, eu caí das escadas. Aí ali, eu me lembro dela abrir a porta, e pá, bateu a porta assim, ela entrou. Pronto, doutor, já consultou ela? O que eu preciso fazer? O que ela tem? Aí ele já... pegou eu, levou assim. Se você não fizesse a denúncia, ele não podia fazer nada. Não podia. Nossa, aquele dia, meu Deus, como eu chorei depois daquilo. Assim, lá no meu íntimo, depois que eu estava... Arrependida que você teve a oportunidade da liberdade. Eu falei, por que eu não falei? E o medo dela matar minha mãe, e o medo dela matar meu pai. Meu Deus, por que eu não falei? Por que eu não falei? Eu sou muito burra. Por que eu não falei? E aí, ele receita os remédios todos. Aí ele passou muitos exames para fazer. Nossa, um monte de coisa. E um monte de remédios para eu tomar. A gente foi embora. Na hora que a gente saiu da sala, a gente passou de frente aonde fazia o exame, que ele pediu para a gente parar e fazer o exame. A gente passou de frente assim, ó. E a gente foi embora do hospital. Sem fazer o exame. Ela, na hora que chegou no carro, ela já pegou as receitas e rasgou tudo e falou assim, sabe quando eu vou gastar o meu dinheiro com remédio com você? Nunca. Rasgou tudo as receitas assim, ó. E nós fomos embora para casa. Nenhuma dipirona ela me deu para dor. Nada. Nossa. Nada. Eu dormi sentada aquele dia, porque se eu encostasse a cabeça, doía tudo. Doía. Eu não dava conta de deitar. Eu não dormi praticamente aquela noite. E aí eu ficava sentada assim, ó. Dormindo sentada por causa que eu não podia encostar a cabeça. E no outro dia, levantando para trabalhar. No outro dia, levantando cedo para trabalhar. E quando nós chegou em casa, ela falou assim, vamos ali que eu vou te dar o seu remédio. Aí eu pensei, falei, então ela vai me dar o remédio que já tem em casa, né? Eu imaginei. Ela foi lá na sacada, pegou as fezes do cachorro que ele fez e começou a enfiar dentro da minha boca e falar, esse é o seu remédio, de 8 em 8 horas você toma ele. E começou a me dar as fezes do cachorro para comer. Aí eu tinha que comer. E ela enfiando fezes do cachorro na minha boca, enfiando, e eu tinha que comer aquelas fezes. E comendo fezes. Isso. Jesus me curou, porque não tomei nada para dor. E no outro dia, 6 horas da manhã, de pé de novo, para começar a trabalhar. Aí eu começava a trabalhar o dia inteiro. E aí, por volta de umas meia-noite, sempre acontecia as torturas quando todo mundo estava dormindo na casa. Aí ela chegava e já começava de novo. E mesmo depois de tudo aquilo que ela vê, o estado que você estava, mesmo naquelas condições das pauladas que foram mais brutais, assim, mais difíceis, sim, ela continuou te batendo. Ela continuou me batendo. Tinha um caderninho das anotações das torturas. Tinha um caderninho que eu tinha que anotar, sabe? As torturas. Ela é mais doente do que a gente imagina que ela seja. Não, muito mais doente do que imaginamos. E assim, eu fico pensando, gente, como que ela tinha coragem? Meu Deus, como que ela tinha coragem? Nossa, meu Deus, eu não tenho coragem de fazer. Como é que dormia pensando o que você fez? Exatamente, eu lá naquela sacada, sem tudo aberto, ventilando, num prédio alto. Ventilando, eu com frio ali, não deixava eu usar a coberta, dormia no chão, frio, não deixava eu cobrir, nada. Naquele frio, toda machucada. Como que essa mulher dormia? Não é possível, gente. Não é possível. E eu ouvi um relato seu que a nova funcionária da casa, né, empregada da casa, foi conivente com ela. Sim, ela foi conivente. Olha, essa empregada, ela tinha acesso à rua, aos finais de semana ela ia para a casa da família dela, mas ela morava lá. De certa forma, a Silvia manipulava, torturava ela psicologicamente. A Silvia falava que ia tomar a filha dela, essas coisas. Eu tenho lembrança da Silvia falar isso para ela. Então ela tinha um certo medo da Silvia, mas ela tinha acesso à rua, coisa que eu não tinha. Ela poderia me ajudar.
eu tinha uma raiva dessa mulher tão grande, muito mais raiva dela do que da Silvia. Muito mais. Eu tinha um ódio dessa mulher tão grande, porque ela poderia me ajudar, ela poderia fazer alguma coisa A por primeira mim. vez que ela viu, ela poderia ter Ela denunciado. poderia ter feito alguma coisa. Mas não, quando a Silvia falava assim, vai lá e passa pimenta nos olhos da Lucélia. Ela ia lá e passava. Vai lá e acorrenta a Lucélia nas escadas dela. Ia lá e acorrentava. Às vezes, como eu não dormia, eu dormia das 2 até 6, 4 horas por dia, eu dormia limpando os móveis. Eu deitava, eu dormia limpando. Ela fazia assim, ó. Silvia, a Lucélia tá dormindo em cima do móvel tal. O que é para eu fazer? Vai lá e passa pimenta nos olhos dela. Quando eu chegar, eu converso com ela. Desse jeito. Foi muito mais difícil perdoar a empregada do que a Silvia. Porque eu tinha uma raiva daquela mulher. Hoje não, graças a Deus, eu estou liberta disso, misericórdia. Desejo tudo de bom para ela. Mas naquela época, nossa, eu falava, gente, ela pode me ajudar, por que ela não me ajuda? E você nunca falou isso para ela? Não, eu falava para ela que ela podia uma vez eu pedi comida para ela contou para a Silvia. Eu já tinha 3 dias que eu não comia. Eu pedi comida para ela, foi o dia que eu criei raiva dela. Foi o dia que eu pedi comida, que eu falei para ela que eu estava com muita fome, que se ela poderia me dar alguma coisa, e que eu não ia contar para a Silvia que ela me deu. Ela mesmo contou. E não me deu a comida e ela mesmo contou que eu tinha pedido comida. Sabe? Nesse dia eu fiquei uma raiva dessa mulher, porque eu apanhei, depois eu fui torturada por causa disso. Porque você queria comer. Eu queria comer. E qual era o tipo de comida que ela te dava? Ela pegava tudo que sobrava, colocava num pote, daqueles potes de sorvete, ela ia colocando lá dentro do almoço, da janta, tudo que sobrava. E mandava lá dentro e me dava para mim comer. Eu ficava 3 dias sem comer. 3 dias sem comer nada. Nada. De repente ela vem com aquele pote de sorvete cheio de comida. Eu nem vi o que era não, menina. Só comia. Só comia assim, ó. Parecendo um cachorro, um animal assim que tá desnutrido há muitos dias. E eu comia o pote assim que a barriga ficava enorme. Sabe? E eu, escondido dela, porque ela era tão mal, porque se ela soubesse que eu fazia isso, ela matava o cachorro. O escondido dela, eu me alimentava da ração do cachorro. Aí foi indo, passando 3 dias aqui, passava alguns dias, 3 dias de novo, passava alguns dias. Menina, eu peguei aquela ração daquele cachorro e comia. Comia mesmo. Pegava um monte assim na mão, assim, eu comia escondido dela, as ração do cachorrinho. Qual a sua relação com a comida hoje? Com a comida? É. Amo. Que bom. Pelo menos isso. Porque muitas vezes eu já ouvi relatos de pessoas que comem muitas coisas e às vezes dá estragado ou dá algum tipo de comida, a pessoa cria uma certa... Meu marido é super sensível com comida, se comer qualquer coisa, tudo tá passando mal. Eu falo, não, manda pra mim que eu como tudo. Graças a Deus. E hoje você tem uma condição e tá curada. Amém. Então vamos falar daquele exato dia que foi dia 15 de março. 15 de 2008. De 2008. Já são 17 anos. 17 anos. Eu lembro exatamente da data, porque 29 de março foi o que aconteceu com a minha filha. E conta pro pessoal, para eles entenderem como foi exatamente o dia do seu resgate. Então, o dia do meu resgate, eu acordei às 6 da manhã, como todos os dias eu acordava, e aí fui fazer os meus serviços na parte da área de serviço. Primeiro eu fazia lá, depois eu ia indo para os quartos. Que aí a hora que eu chegava nos quartos já estava todo mundo acordado, né? Era assim, quando ela acabava de tomar banho, eu tinha que sempre ficar de olho ao banheiro dela. Porque quando ela acabava de tomar banho, pensa numa mulher extremamente enjoada com limpeza. Era ela. Ela era psicopata nessa parte. Eu falava, como que eu Porque se você limpava 7 vezes, não tinha nem o que limpar no outro dia. Não tinha o que limpar. Todos os dias eu tinha que lavar banheiro do teto ao chão. Ela ensinava a forma de lavar o banheiro, tudo. E quando ela tomava banho, eu tinha que sempre ficar atenta ao banheiro, porque se ela tomasse banho, eu já tinha que ir lá enxugar o box, enxugar tudo, deixar tudo enxuto de novo, né? E nesse dia 15 de março, ela tomou banho. Eu não vi que ela tinha tomado banho, não percebi, não me atentei àquilo, né? E aí, escuta ela me gritar, nossa, meu Deus do céu, Jesus, o que eu fiz agora, meu Deus? E já fui correndo para lá, falei, oi, tia Silvia. Ela falou assim, olha o meu banheiro molhado. Você não viu que eu tomei banho? Eu falei, tia, eu não vi.
Eu não vi, me perdoa, me perdoa. Eu estava lá limpando a área, eu não vi, realmente, senão eu tinha vindo aqui enxugar. Aí ela, vai pro seu ponto. Eu, tia, mas pelo amor de Deus, vai pro seu ponto. Falei, pelo amor de Deus, o que eu fiz, pelo amor de Deus? E aí ela, vai pro seu ponto. E eu fiquei lá, em pé, esperando ela. De repente ela veio, de lá. Pá, escuta a porta abrindo e ela vindo com aquele saltão dela. Toque, toque. E o coração já... Falei, agora, nossa, meu Deus, eu vou morrer hoje, nossa. E a minha morte estava marcada. Eu fui liberta no 15 de março, e numa segunda-feira. Ela disse que me mataria no sábado. Ela disse. E eu falei que eu queria morrer. Falei, tá bom. Que bom, vai acabar esse sofrimento. Eu queria morrer. Não aguentava mais, não. Não aguentava, era todo dia. Era todo dia, todo dia, todo dia. Ela não dava paz, não. Às vezes que eu tinha um pouco de paz era quando o marido dela vinha final de semana. Aí ela me deixava o sábado, domingo lá presa lá no cativeiro e me esquecia lá. Né? Não ia lá nem para me ver. Ótimo, pelo menos ela não estava me torturando. Né? Sim. Aí você nunca pensou em partir para cima dela? Não, eu fui uma vez para cima dela. Fui. Só que eu era, né, criança, não tinha como. Eu fui para cima dela uma vez que ela estava me afogando no tanque. Fui, ela lá me afogando, me afogando, me afogando. De repente, né, assim, ela enchia o tanque de água e ela enfiava a minha cabeça lá dentro, ficava segurando a minha cabeça enfiada lá na água. Aí, quando ela via que eu não tinha mais força, ela me tirava. De repente, ela pá, de novo. E ficava fazendo isso. Aí, como eu ficava tentando levantar, ela sentou aqui nas minhas costas, aqui, ó, com a minha cabeça enfiada na água. Aí, Carol, não sei de onde veio força sobre a minha vida, mas eu levantei e eu joguei essa mulher lá atrás. Ela pá, caiu de costas. Nossa Deus, esse dia eu quase morri. Nunca mais eu fui pra cima. Nunca mais eu reagi. Nada. Porque a hora que ela voltou... Não, ela voltou igual um bicho. Um bicho. Nossa, e esse dia foi terrível. E no dia 15 de março, ela vai, me prende, me acorrenta nas escadas, depois coloca as imagens aí. Eram as escadas assim, que tinha acesso à parte superior daquela cobertura. Era diferente aquela escada, porque ela começava do meio da parede e continuava, né? Não começava nunca do chão, sempre ela ali. Aquele ferro. Ali eu ficava com as mãos para cima, eu quase não alcançava a escada, eu ficava na pontinha dos pés para alcançar as escadas. E ali ela vinha com a corrente, passava lá na escada e no meu braço e trancava com um cadeado nas minhas duas mãos. E ali eu ficava, né, acorrentada. Aí, nesse dia, ela não me bateu, porque o cativeiro, geralmente, era um dos últimos lugares, ou o cativeiro, as escadas, era um dos últimos lugares que ela me levava. Era depois que eu já tinha quase morrido de apanhar, né? E aí, depois de ler a Bíblia ali, aí ela me levava para as escadas. Aí, nesse dia, ela não bateu. Não esmagou o dedo, nada, não fez nada disso. Ela só me acorrentou e me amordaçou. Só porque o que tinha antes era muito pior. Era muito pior, né? E aí ela me prendeu, ela pega um pedacinho de pano assim, que ela já tinha os paninhos lá dela, e aí ela vira aquele vidro de pimenta naquele pano, faz um bolinho assim com aquele pano, enfia na minha boca e tampa com um esparadrapo. Como é que você aguenta essa pimenta toda? Não, teve uma vez que eu engoli o pano. Eu engoli o pano. Porque para parar de queimar. Queimar, e eu comecei a sufocar. E aí eu engoli o pano. Engoli mesmo, com tudo, pimenta, com tudo, eu engoli. Nossa, pelo amor de Deus. Aí esse dia, ela foi, colocou o pano, enfiou ali e tampou com o esparadrapo e me acorrentou. Era quase 8 horas da manhã quando ela me prendeu. Tinha um relógio lá na frente, né? Eu conseguia ver as horas. E aí ela me prende e fala assim: "Nossa, cega, quando a gente chegar, a gente conversa." Falei, tá bom. Ela foi, já fez tudo ali e foi trabalhar. E ali eu fiquei. Como que essa mulher trabalhava em paz, sabendo que deixou a menina correr? E ela trabalhava com o quê? Com cosméticos. Ela tinha uma empresa de cosméticos, shampoo, condicionador, essas coisas, né? E aí ela era muito bem financeiramente. Uma empresária fortíssima em Goiânia. E aí ela me prendeu ali, era quase 8 da manhã, e foi trabalhar. Nessa posição, Carol, eu dormi pendurada. Dormi mesmo.
pendurada ali nas escadas. Não, e os braços, quando você levanta e fica com ele em pé por um tempo, os braços ficam dormentes, né? Fica dormente. Os braços começou a doer. As mãos formigavam assim, ó. Quando você dá a cãibra, você tá voltando e começa a formigar, formigavam as minhas mãos. Deus foi tão maravilhoso na minha vida que ele me deu um sono profundo. Eu dormi nas escadas pendurada. Eu comecei a sentir dor, agonia. De repente eu durmo. Graças a Deus que aquele sono veio sobre mim. Porque a dor foi menor para mim ali. E aí, quando eu acordei, teve um momento que eu acordo, eu olho para tudo e olho para o relógio. O relógio marcava 10h22. Já tinha aí quase 2h30, né? Que eu estava na posição. Assim, onde eu ficava, era aberto. E eu conseguia ver o céu, né? Ali, por muitas vezes, eu tomei chuva e sol acorrentada nas escadas. Não foi a primeira vez que ela me prendeu ali, né? E aí eu olhava para o céu, 10h22, quando eu acordei. E naquele momento, Carol, eu decidi fazer uma oração. Se Deus ia me ouvir, eu não sabia. Eu não sabia se Jesus ia me ouvir. Mas tinha fé dentro de mim, né? E eu olhava para aquele céu e eu fiz uma oração em pensamento. Porque minha boca estava tampada, não tinha como eu orar, né, em voz alta. E eu olhava para aquele céu, eu nunca vou esquecer daquela oração tão sincera que eu fiz para Deus. Olhando para o céu, ali acorrentada, eu falei com Deus assim: Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui, Deus? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos. Por que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Senão, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais de sofrer. Jesus, me tira daqui. Eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais. E ali eu fechei meus olhos. Parecia assim que eu tinha dormido demais. Parecia que eu tinha, dormido umas 2 horas assim. De repente eu acordei. O relógio marcava 10h25. 3 minutos haviam passado. A voz de uma mulher começa a gritar o meu nome na porta e eu escuto aquela porta batendo, pá, pá, Lucélia, Lucélia. E eu escutando aquela voz me chamando, não tinha como eu falar, oi, tô aqui. Sim, tô aqui. Não tinha. E aí, de repente, pá, a porta abriu, a mulher entrou correndo, ela vê aquela cena assim, a menininha de 12 anos acorrentada e amordaçada. E ali ela grita, meu Deus, tem uma menina presa aqui. Aí entrou outras pessoas atrás dela. E aí, quando ela grita, eu estava assim, né, na parede. Eu olhei para o lado. Aí, na mão dela tinha um papel. No papel estava escrito assim, ó, Polícia Civil. Quando eu li aquilo, eu entrei em desespero. Comecei a tremer. Meu corpo começou a tremer. Eu tremia nessa escada, eu tremia. E aí ela gritou, outros policiais entraram assim atrás dela, e eles ficaram de frente para mim, como vocês estão. Eu senti tanto medo naquela hora, tanto medo. E aí ela tira aquela mordaça da minha boca. A minha reação, sabe qual foi? Mandar embora. Eu comecei a gritar, vai embora daqui, eu não chamei vocês aqui. Eu falava assim, não foi eu que chamei vocês aqui. Olha, não foi eu que chamei vocês aqui. Vai embora, se vocês não forem embora eu vou morrer. Se vocês não forem embora, a minha família vai morrer. Vai embora daqui, não foi eu que chamei vocês aqui, não foi eu. Por que eu disse isso? Porque a mulher dizia, se você denunciar eu vou matar. Se você denunciar eu vou torturar. Então isso entrou dentro de mim. Nossa, o medo me consumiu naquele lugar. Sim. Eu tive chance de denunciar, de fugir. Com o médico, eu tive a chance. de... Um dia eu tentei fugir de lá. Eu cheguei até acessar a rua, só que eu voltei para casa. Então, eu tive várias chances. Quando eu estudava, ela me colocou num colégio militar. Eu estudava no militar. Quantos policiais à minha volta o dia todo? Eu não tinha coragem de abrir a boca. Eu não tinha coragem, o medo. E eu falo isso muito nas minhas ministrações, quando eu estou nas igrejas, para não permitir que o medo entre no seu coração, porque o medo nos para, o medo nos paralisa, e o medo pode até nos matar, né?
E ali naquele momento, o medo tinha me consumido de uma tal forma que os policiais estavam ali por mim. Eles estavam ali ao meu favor, mas eu não conseguia enxergá-los dessa forma. Olha o que o medo faz com a pessoa. Então, você que está me assistindo, em nome de Jesus, não permita o medo entrar no seu coração, porque o medo faz isso com a gente, né? E na palavra do Senhor fala, não temas, porque eu sou contigo. É o nosso Deus falando para nós, eu sou contigo, não temas. O Senhor estava ali, eu tenho plena convicção disso, que Deus estava ali. Porque se Deus me abandona por 1 minuto, na primeira paulada eu tinha morrido. Na primeira vez, na primeira tortura, eu já tinha morrido. Então, o Senhor estava ali soprando vida sobre mim. Eu falo que Deus estava ali soprando vida, me mantendo viva naquele lugar, porque não tem lógica. Não tinha como eu ficar viva ali se não fosse o Pai na minha vida. E ali, eu gritando, pedindo para que eles fossem embora. Ai, vai embora daqui, não foi eu, não foi eu. Aquela policial, todos eles, na verdade, mas eu lembro muito bem da policial. A policial começou a chorar. E ela chorava, e ela chorava. E ela olhava para mim e falava assim, calma, Lucélia, eu preciso que você fique calma, porque foi Deus quem mandou a gente aqui. Olha, até me arrepia toda. Quando ela disse isso, foi Deus que mandou a gente aqui, o que eu lembrei? Da oração. Eu tinha feito a oração. Eu olhei para o céu. Ai, quando ela disse, foi Deus quem mandou a gente aqui, eu lembrei da oração que eu tinha feito há 3 minutos atrás, dizendo para Deus, Deus, se o Senhor existe, me tira daqui, porque eu prefiro a morte, eu não dou conta. E Deus conhece o nosso limite. Sim. O Senhor conhece o limite de cada um de nós. E ali, foi Deus quem mandou a gente aqui. Eu lembrei da oração. O meu grito mudou, eu parei de mandar aqueles policiais irem embora. Eu parei imediato e ali acorrentada eu comecei a gritar, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Jesus me ouviu, Deus existe. Ela, sim, Deus existe, mas calma, nós vamos tirar você daqui, calma. E eu, Deus existe, Jesus me ouviu. Aí eu falei que eu tinha feito a oração. E tudo. Aí ela falou, então, foi Deus mesmo que mandou a gente aqui, mas a gente vai fotografar, nós vamos filmar, porque ninguém lá fora vai acreditar nisso que nós estamos vendo. E ali eles fizeram algumas imagens, né, fotos, tem muito os aí vídeos, na internet. Né? Uhum. Eu queria que eles tivessem feito na hora, né? Que seria impactante, né? Mas só eu sei o que eu vivi ali dentro, eu lembro perfeitamente de tudo que foi vivido. E aí, ela me tira das escadas. Quando ela me tira, eu já não sentia meus braços mais. As mãos formigando, né? Eu já não sentia meus braços mais. É como se eu não tivesse braço. Eu não sentia eles mais. Aí ela veio assim, me abraçou, eu, né, com um pouco de movimentos ali, ela me abraçou. E naquele abraço daquela mulher, eu falo para ela, eu tenho contato com ela, com a Jussara, a policial. Eu falo para ela, Ju, eu nunca vou esquecer aquele abraço que você me deu aquele dia. Eu senti um amor no abraço dela. Era um amor muito grande que eu sentia no abraço dela. E ela não apenas me abraçou e eu senti o amor. Ela sussurrou no meu ouvido, ela falou bem baixinho. E ela disse assim para mim, assim, ó, filha, eu te amo. Eu nunca vi aquela mulher, Carol. Nem o nome dela eu sabia. Eu sabia que ela era uma policial porque eu tinha acabado lendo um papel. Porque nem fardada ela estava. E ela me chama de filha e diz que me ama. Hoje eu sei, entendo, que era o meu Deus falando para mim através dela. Dizendo que me amava e que estava ali comigo. Usando a vida dela para transmitir aquele amor de Deus para a minha vida, sabe? E ali eu não larguei essa policial mais, não tinha quem fazia eu largar essa mulher mais. Porque, na verdade, a Silvia é uma exceção. Sim. A Jussara é o que os seres humanos devem ser. É o que os seres humanos devem ser. Acolhedores. Isso, exatamente. Aí eu saio, né, andando pelo cativeiro, aí eu começo. Aí ela me conta tudo que ela fazia com você. Muita coisa eu esqueci de contar lá no dia, mas é porque eram muitas coisas. Mas eu fui andando com ela. Não dava para narrar 2 anos que você viveu ali dentro daquela casa. Não dava. Em poucos, né, tempo ali. Aí a gente foi andando, aí eu fui diante do tanque, aí eu falei nesse tanque, ela me afogava. Aqui nesse tanque, eu mostrei para ela como que ela fazia os afogamentos. Aí eu falei, com essa máquina ela me dava choque. Nessa portinha aqui de madeira, estava tudo sujo assim, ó, de sangue escorrido da porta.
Ela falou, o que é isso aqui? Eu falei, nessa porta, ela colocava todos os meus dedos, tanto os das mãos como os dos pés, e prendia um por um dos meus dedos nessa porta. Ela fechava a porta nos meus dedos. Aqui, ó, esse dedo meu, Carol, ele é menor que esse, ó. Tá vendo? Porque no momento que ela pede para eu colocar o dedo ali na porta, ela vem a porta muito forte, fecha a porta e aí a porta corta o meu dedo. E você não podia nem chorar por essas dores? Não podia. Vamos supor, se ela ia prender esse dedo, se eu chorasse, ela prendia esse. Se eu chorasse mais, ela prendia esse. Ela ia prendendo, até eu não chorar. Eu urinava na roupa de dor. Existia assim, ó, tudinho. Conforme ela ia apertando, eu ia urinando na roupa de dor. E banho você podia tomar? De dor, podia. Tinha uns dias, né? Tinha uns dias que eu podia tomar banho. Aí, quando era assim, que eu chegava a urinar na roupa, ela me deixava tomar banho. Eu tomava o banho. Para dizer que ela era generosa. Eu via arrependimento nela, assim, quando ela terminava de tudo. Eu olhava nos olhos dela, ela pedia para mim não olhar para ela. Ela não olha para mim, não olha para mim. Aí, quando eu olhava assim, bem assim, no fundo dos olhos dela, eu vi que ela arrependia de tudo que ela fazia. Mas fazia, continuava fazendo. E como foi? Aí você saiu, os policiais te levaram, né? Você foi pra delegacia. Eu fui mostrando as torturas, né? Aí eu só acabar de contar essa parte, aí eu, né, mostro onde era apertado os dedos. Aí tinha o cachorrinho tava lá, correndo ali na sacada. Aí eu falei, as fezes desse animalzinho todas, eu tenho que comer. Todas as fezes que ele faz, eu tenho que comer. Não foi só no dia lá do médico que eu tive que comer as fezes. Diariamente eu tive que comer. Nossa, eu acho que eu pegava as fezes dele e tacava pela sacada. Assim, não, eu joguei. Algumas vezes eu jogava. Mas me conta, Lucélia, depois que a polícia, que você conseguiu contar para eles boa parte do que você viveu ali, né, do que você teve condições de lembrar, eles levaram você para a delegacia? Isso. Depois que eu conto tudo, né? Olha, uma das torturas que ela fazia comigo, que era assim, horríveis, que sempre era em troca de comida, era abusos sexuais que ela cometia em mim. Abusos sexuais para comer. Simples, para comer. Ela cometia esses abusos. E ela mesma? Ela mesma. Pimenta nos olhos, asfixiar com sacolas, me enforcar com corda, né? Passava pimenta nos meus olhos, enfiava pimenta no meu ouvido, no meu nariz, enfiava pimenta dentro do meu nariz, na boca. Queimava minha língua com colher quente. Eu tenho a minha língua hoje mutilada, cortadas, né? Por conta que ela apertava com alicate a minha língua. Cortou um pedaço da língua com tesoura. Eu tenho um pedaço que foi cortado. Deixava eu dormir no chão frio, sem nenhum lençol para me cobrir. Eu dormia naquele chão ali frio. E, né, dormia 4 horas por dia, 3 dias sem comer. Eu ficava. Aí você perguntou do banho. Eu ficava até uma semana sem tomar banho. Até uma semana. Aí depois ela deixava eu tomar banho. Sem tomar água. Eu amo água, gente. Eu sou apaixonada em água. Ela me proibia de tomar água. Quando eu sentia sede, eu fazia xixi no balde, bebia minha própria urina. Meu Deus. Era a minha própria urina. E muitas coisas que ela fazia. E aí, no final de tudo, a Bíblia, para me ler. Me mantinha nas escadas. O maior período que eu fiquei presa nas escadas foram 12 horas. Com os braços para cima? 12 horas, com as mãos para cima. 12 horas. Foi uma noite. Ela me colocou à noite e me tirou só no outro dia. 12 horas pendurada nas escadas. Eu achei que meus braços eu não ia voltar mais a sentir os braços. Eu perdi meus braços, eu não senti eles mais. Perde né? a circulação, Sim, né, naquele dia. E aí, nossa, cada dia que passava era pior que o outro. Cada dia ela inovava as coisas assim na cabeça e ia fazendo comigo, sabe? Mas assim, chegou o dia que Deus colocou um ponto final disso tudo. Deus me tira dali, convida para a glória do Senhor. Através da vida daqueles policiais, o Senhor me tira dali. Foi através de uma denúncia. Na época, o vizinho passou a não me ver mais indo para a escola, começou a, né, perceber que eu questionar. Sim, começou a questionar, perguntar à empregada, cadê? Onde está aquela menina? Eu sempre via ela indo para a escola. Aí ela sempre fugia dele, escapava dele. Tá para a escola, tá para
pro shopping, tá viajando. Sempre ela dava um jeito de fugir. Eu tenho contato com ele também, ele é um advogado, doutor Fábio. Eu perguntei para ele, falei, doutor, o que te motivou a fazer uma denúncia? Não é nada meu, não tem nada, né, a ver. Ele falou para mim, Lucélia, Deus me incomodava em não te ver mais indo para a escola. Falei, foi Deus mesmo. Tenho certeza disso que foi o Senhor. E aí, ele pressionou a empregada no dia 15. Aí ela, tá pra... Não, ela não está. Me fala onde está aquela menina, que eu vou chamar a polícia. Me fala. Aí foi onde ela contou. Ela está presa lá em cima nas escadas. Aí ele fez a denúncia. A delegada do meu caso, que hoje é deputada federal, inclusive, a doutora Adriana Corsi, ela conta que no ano do meu caso, no ano de 2008, através da denúncia do meu caso, foram feitas mais de 100 mil denúncias no Brasil de crianças em estado de violência, torturas e abusos. Naquele ano, sim, foram feitas mais de 100 mil denúncias. E eu sempre gosto de dar um alerta, né? Aproveitar essa oportunidade que o senhor está me dando de estar aqui no seu podcast e falar. Talvez você está aí, houve um choro diferente. A gente não peca por excesso, né? Pede ajuda, abre os seus ouvidos, seja sensível a isso. E não tenha medo. Faz uma denúncia anônima, diz que 100 é a denúncia. Diz que, em nome de Jesus, você pode salvar a vida de uma criança, como a minha também foi salva. Sim. Né? Pede ajuda. Nossa, não deixe isso passar despercebido aos seus olhos, não. O Senhor vai te cobrar isso. Sim. Você pode salvar a vida de uma criança, de alguém. Na escola, eu falo nas minhas palestras para os professores como, Carol, que eu ia para a escola com um band-aid em cada dedo e ninguém via. Como uma criança chega na minha escola com um band-aid em cada dedo e eu não vejo? O que é isso? Um olhar mais atento, né? Um olhar mais atento, sabe? Porque você pode salvar a vida daquela criança. Se os meus professores tivessem olhado para mim diferente, meu sofrimento tinha acabado mais cedo, sabe? Então, eu sempre falo isso. Denuncie, diz que sim. Em nome de Jesus, você pode salvar alguém. Como eu fui salva através do Dr. Fábio, que teve a sensibilidade de fazer uma denúncia e me tirar. Dali, eu fui para uma delegacia. Quando os policiais estavam me tirando, ela chegou no local, ela voltou do trabalho. Não, foi o Senhor que levou ela para ali. Na hora que eles estão ali, nós estamos saindo do prédio, ali descendo ali, ela chegou, estacionou o carro. Aí o porteiro que estava do nosso lado, ele gritou, olha ela lá. Aí já pegaram ela, já algemaram e já levaram presa. Ela e a empregada. Inclusive, eu estou orando por aquele projeto que você está criando. Eu não sei se já foi aprovado, pelo o projeto onde, se um abusador, um torturador de crianças, né, pegar 30 anos de prisão, ele tem que cumprir os 30 anos. Sim, a gente... E eu tenho falado isso nas igrejas. Tem algumas palestras que eu estou ministrando, que se você parar para assistir, você vai ver eu falando de você. Falei, pessoal, e eu quero pedir à igreja para me ajudar em oração, para que o projeto, aí eu conto a sua história, da mãe da Isabela Nardoni, Ana Carolina, hoje ela é vereadora no estado de São Paulo, ela está com um projeto de lei incrível. O projeto está em Brasília com o delegado Palumbo. Aí eu falei com um deputado federal, né? Isso, deputado federal. Falei, ela mais um deputado federal, e eles estão aí para criar essa lei onde abusadores, torturadores, se pegar 30 anos, vai cumprir os 30 anos dentro da cadeia. E é a verdade, tem que ser isso mesmo. Pode contar. Não, eu já estou orando sem você saber. Eu estou orando por isso. Amém. Para que venha ser aprovado em nome de Jesus. Porque a minha abusadora, ela pegou 14 anos de prisão. Ela ficou 7. Saiu. Vai saber Deus o que está fazendo. O pai da minha filha foram 32 e ficou 15. Olha aí. 16. Pois é. Chega a ser desrespeitoso. Sim. Com a gente que é vítima. Sim, com certeza. Ela tinha que ter cumprido os 14 anos. Pelo menos, né? Sim. Que 14 já é bem pouco. Já é bem pouquinho. Eu fui a 5ª menina que ela torturou.
Depois que saiu a notícia no jornal, as meninas foram aparecendo, que morou e foi torturada por ela. Mentira! Eu fui a quinta e a última, em nome de Jesus, que essa mulher não possa estar tocando em nem mais uma criança. E como foi a notícia nessa família? Porque essa família não sabia. Sim, a família não sabia. Esse marido que nunca estava lá. Não, e aí todos foram indiciados, né? Marido, os filhos, todo mundo foi chamado para depor. Parece que eu tenho lembrança do marido e o filho ter pagado na cesta básica. Sim. Né? E a empregada foi presa também, pegou em torno de 7, 8 anos de prisão. Também ficou 3 anos, logo ela saiu. E assim, tá lá, morando em Goiânia, solta. Assim, não é que Vocês moram próximos ou não? Então, eu não moro próxima dela. A gente mora na mesma cidade, né? Porém, assim, tipo, da onde eu tenho notícia de onde ela mora, é tipo 40 minutos, né? Uma distância dessa, que ela mora lá. Eu fui ministrar numa igreja onde a sobrinha dela é membra. E aí ela me encontrou, falou, Lu, lembra de mim? Aí eu, nossa, eu lembro de você. Eu só não lembro de onde, mas eu lembro de você. Aí ela foi e falou, Kiara, sobrinha da Silvia. Aí eu falei, lembrei. Ela foi e me pediu perdão ali na igreja. Ela falou, me perdoa pelas vezes que eu estive lá e não vi. Ela visitava muito pouco a casa, não tinha como ela ver nada, não. Mas ela fez isso. Aí foi onde eu questionei. E aí, como é que tá a Silvia? Você tem notícia dela? Como que ela tá hoje e tal? Aí ela me contou um pouco dela ali, como que ela está e tudo. Não tenho, assim, o contato. Eu tive contato com ela, assim, ó, numa audiência. Sim. Essa distância aqui que eu tô de você. Naquela época, eu ainda tinha acabado de sair do cativeiro. Não tinha passado por processo de cura, de nada disso. Então, menina de Deus, eu entrei dentro dessa sala tremendo. Eu tremia assim, a cadeira balançava, do tanto que eu tremia. E ela assim, nessa distância que eu tô de você, numa audiência. Você não tinha nem se curado das feridas. As unhas ainda tava tudo nascendo ainda. Eu vi as suas unhas pretas, aquilo era tudo roxo. Sim, roxo já por baixo da unha, né? Sangue. Sim, sangue pisado ali. Que a gente diz, né? Isso. Ali já tinha, todas aquelas unhas caíram e aí nasceram novas unhas. Mas eu tenho as marcas, igual o dedo que eu te mostrei, a língua cortada. Aqui eu tenho uma cicatriz de um salto que ela enfiou em mim. Eu tenho as marcas de queimaduras no corpo, do ferro de passar desenhado no meu corpo, de queimaduras que ela me queimava. Eu tenho a cicatriz também no meu pé direito, onde ela enfiou uma faca no meu pé. As minhas 2 unhas dos 2 dedões, elas não voltaram mais ao normal, elas são machucadas, elas não rompem mais, não nascem, sabe? Então, assim, eu carrego algumas marcas, mas eu sempre gosto de dizer que são as marcas do meu milagre. Eu olho, lembro de tudo que aconteceu, mas não dói mais isso em mim. Foi curado. E conta agora, aproveitando que você falou isso, conta pra gente como foi esse seu processo de cura. Sim. Eu fui para um abrigo, né? Aí, dali eu fui para a delegacia, ali eu dei o meu primeiro depoimento. Já pós-cativeiro ali, já fui para a delegacia, contei ali o que eu dava conta de contar. A primeira entrevista que eu dei para o jornal, todo mundo vê ali que eu estou chorando muito, soluçando de chorar. A delegada interrompe, pede para que parem de me entrevistar. Aí eles me levam para um abrigo. Os meus pais perderam a minha guarda na justiça. Perderam. Porque a adoção da Silvia foi ilegal, né? Sim, então foi ilegal. E aí eles perdem a minha guarda na justiça. Meu pai e minha mãe ficou sabendo o que aconteceu comigo assistindo a televisão, igualzinho todo mundo. Igual o Brasil inteiro. Assistindo o jornal. Minha mãe e meu pai ficou sabendo o que aconteceu comigo. Aí eu fui para esse abrigo, meus pais perdem a minha guarda, morei nesse abrigo por um tempo. Depois de um tempo que eu estava ali, o Senhor, né, preparou uma família para me adotar, para cuidar de mim. E aí Deus, ele é tão lindo, eu falo que Deus, ele é tão maravilhoso que ele cuida dos detalhes das nossas vidas, né? O Senhor preparou um casal de pastores para me adotar. E ela é muito conhecida, a pastora Zenete Rodrigues e o pastor Marcos Rodrigues. Eles me adotaram e eu mudei para Minas Gerais, Belo Horizonte. E foi ali na Estância Paraíso, onde muitas vidas passam e são curadas através de um programa que eles têm. Eu fui uma delas que passei por lá. E passei por todo um processo de cura, libertação. E a pastora Zenete e o pastor Marcos me adotaram. E hoje eles são os meus pais adotivos, minha família, minha segunda família. Falo que é a família que Deus me deu depois do cativeiro. Foi assim, Deus é muito perfeito, porque ali eu aprendi, eu vivi
o que era para mim ter vivido lá com os meus pais. Sim. Eu vivi um lar, eu entendi o que é família, o que é pai, o que é mãe, o que é irmãos, né, ali, comunhão. Eu aprendi o que é isso. Eu saí dali, quando eu pedi para voltar para Goiânia, para casa do meu pai, com um sonho muito lindo no meu coração. Aquilo que eu falo que o diabo roubou de mim na infância, que foi a destruição, o divórcio, a separação da minha família, era o meu sonho na adolescência. Eu sonhava em ter um lar, igual eu tive lá em Belo Horizonte, né? Com aquela família e tudo. Tá? Falo que até isso o Senhor curou em mim. Porque eu poderia crescer e falar, não, eu casar? Revoltada. De jeito nenhum, vou casar para quê? Minha mãe e meu pai separou, casamento não dá certo, não. Isso não é bom. Não, era o meu sonho casar. Eu quero casar, eu quero ter família, eu quero ter filhos. E eu falava, o dia que eu casar, eu não vou separar do meu marido. E o dia que eu tiver meus filhos, eu não vou dar meus filhos para ninguém. Amém. Eu sonhava com isso. E ali, eu falo que os pastores ali, a pastora Zenete, o pastor Marcos, eles foram um presente de Deus na minha vida. Fizeram parte desse processo de cura e libertação. Sim. Falo que ali na instância, o Deus que eu sirvo hoje, eu conheci lá. O Deus que eu clamei acorrentada nas escadas, eu vivi lá experiências, aprendi mais desse Deus maravilhoso lá com eles. Graças a Deus. Eu sou muito grata por tudo que eles fizeram por mim, porque você tá com a sua vida ali arrumadinha, você vem pegar uma pessoa lá de fora, doente, machucada, torturada, cheia de traumas, e traz para dentro do seu lar. É só quem Deus escolhe a si mesmo para poder viver isso, porque foi uma renúncia para eles. Sim. Né? Trazer eu para ali, para aquele uma pré-adolescente. Uma pré-adolescente, revoltada da vida. Nossa, Deus, dei muito trabalho. Passei pela fase de rebeldia ali, mas eu tive paz com muito amor no coração para me dar todo esse amor e essa cura que eu precisava mesmo. Eu sou muito grata por tudo que eles fizeram por mim. E aí eles fizeram esse processo de cura com você, te levaram para esse caminho, realmente mostrar o que Deus tinha para sua vida. Você ficou com eles por esse período e voltou para Goiânia para morar com seu pai. Sim, aí eu morei ali um período de 9 meses, né? E aí uma gestação? Exatamente isso que a pastora Zenete fala. Ela sempre fala, Deus me deu a Lucélia para morar comigo um período de 9 meses. O período de uma gestação. Ela fala assim, acho tão lindo. Ela diz assim, Deus me fez gerar a Lucélia de novo no mundo espiritual. E após 9 meses nasceu uma nova Lucélia. Uma Lucélia curada para a honra e glória do nosso Deus. Ô mãe, te amo tanto. Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Gratidão, né? Define. Muita, sim. E você voltou a morar com o seu pai, ele conseguiu a sua guarda. Aí, como a pastora Zenete, ela tinha minha guarda na justiça, ela me permite voltar, né? Eu pedi, né, tudo. Ela sempre me acompanhou mesmo, né? Eu estando em Goiânia. Sim. Aí ela passou a minha guarda pro Aí meu você pai. já tinha 13 anos. Isso, aí eu já estava com 13 anos. Ela fez o meu aniversário de 13 anos. Eu estava quase já completando 14. Aí eu voltei para Goiânia, para casa do meu pai. Meu pai foi um guerreiro. Eu falo, eu tenho uma admiração tão grande pelo meu pai, porque o juiz pediu muitas coisas para ele. Ele tinha que ter um carro, meu pai nunca tinha pegado num volante na vida. Ele tinha que ter carro, casa própria, uma lista de coisas para poder eu voltar. Ele fez tudo. Carol, ele pegou um carro e pediu o vizinho, me ensina a dirigir, porque eu preciso ter minha filha de volta, sabe? Porque o sentimento de culpa deles por aquilo que você viveu deve ter sido muito grande. Com certeza, minha mãe se culpa até hoje. Assim, você olha para minha mãe e você vê que ela precisa de cura. O sofrimento dela tá ali. O sofrimento dela. Ela se culpa, ela me pede perdão, minha filha me perdoa. Eu falo, mãe, mas perdoar de quê, mãe? Eu sei que o que ela queria era o bem para mim. Sim. Ela estava buscando o melhor para a filha, né? E meu pai fez tudo que ele precisava fazer para ter eu de volta. Depois dele cumprir tudo ali, montar um quarto, eram muitas coisas que eles pediram. Meu pai cumpriu tudo direitinho. E sem poder, meu pai financiou um carro, uma Paraty na época. Mas era um carro. Sim. Né? E o juiz me autorizou, através da pastora Zenete, com esse acompanhamento, que ela ficou sempre, né? Sim.
a voltar a morar com meu pai. Aí eu voltei para Goiânia, morar com meu pai, brincar na rua com os meus irmãos, andar de bicicleta, aquela infância que eu tinha antes de ir pro cativeiro. Ali eu fui viver essa infância, né? E quando eu cheguei em Goiânia, ai, meu Deus, eu tinha tanta saudade do meu pai que quando eu estava em Belo Horizonte, morando lá com a pastora, eu senti o cheiro do meu pai, do perfume dele. Eu sonhava eu brincando com os meus irmãos de novo, sabe? Com a minha mãe, eles não autorizavam mais eu voltar a morar. Mas, né, já que eu tinha o contato ali. Sim. Aí eu volto. Eu lembro que eu fui procurar uma igreja para me servir a Deus, né? Igual eu aprendi em Belo Horizonte. E fui servir ao Senhor. E com 14 para 15 anos que surgiu esse sonho no meu coração de casar, de ter uma família, de ter filhos, de poder, sabe, construir a minha família. Meu sonho era esse. Sim. Ter uma família. Eu falava, o dia que eu casar, não vou separar do meu marido. E quando eu tiver meus filhos, não vou dar eles para ninguém criar. Eu sonhava com isso. Era meu sonho. Sonhava. E aí eu passei pelo batismo nas águas com 13, 14 anos ali, assim que eu fui morar com meu pai. Com 17 anos, né, o Senhor me deu meu ministério, que foi de levar a palavra dele por onde eu fosse, contar o meu testemunho por onde eu fosse. Que esse é o meu chamado hoje. Contar para as pessoas essa história de superação, de mostrar, eu venci. Você também pode vencer. Você também pode. Né? Eu consegui, você também pode conseguir. E aí o Senhor começou a me levar em muitos lugares, os pastores começaram a me chamar, e eu ia, né, contar esse testemunho da forma mais simples possível, como eu dava conta, e aos poucos Deus foi me ensinando como falar. E tem uma promessa sobre a minha vida que o Senhor fez quando eu comecei o meu ministério, que hoje eu vejo ela cumprir. E eu estar aqui nesse podcast, Carol, foi um convite. Mas é promessa do Senhor Deus estar aqui hoje. Deus disse que ia me levar aos 4 cantos da terra. Talvez eu não vou pisar nos 4 cantos, mas o podcast pode levar aos 4 cantos. Com toda certeza. Né? O Senhor disse que me levaria aos 4 cantos da terra e que através da minha vida outras vidas seriam curadas. Através de mim, pessoas, casamentos iam ser restaurados. Porque tudo começou com um divórcio. Né? Sim. Então, famílias iam ser restauradas, vidas seriam rendidas aos pés dele. E o Senhor me usaria nos 4 cantos da terra, faria de mim como uma águia. Então, assim, me levaria em lugares altos. Hoje eu vejo, aqui nesse podcast, uma promessa de Deus se cumprindo sobre a minha vida, com toda a certeza do mundo. Né? E aí, com 19 anos, eu conheci meu marido. Com 18 anos, na verdade. Conheci o meu esposo. E o sonho, casar. Eu queria casar. Você conheceu ele e falou assim, ó, não sei você, mas eu quero casar. Foi quase isso. E vocês casaram com quantos anos? Eu tinha 19 anos. Com um mês de namoro, ele me pediu em casamento. Falei, eita glória, é esse mesmo. É esse tá no propósito. Esse tá alinhado com o propósito. E aí a gente casou quando eu tinha 19 anos. E viajando, né, pregando, palestrando nas escolas, muitas escolas também me chamam, e eu vou com todo amor e carinho, né, falar o que Deus fez pela minha vida, é o mínimo que eu posso fazer por Ele, é o mínimo. E aí, sempre muito disposta a fazer a obra de Deus. Nós casamos, depois que eu casei, eu queria ter filho. Eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Eu falei para ele, eu queria voltar da lua de mel grávida. Bem intensa, sabe? E ele falou, não, imagina, que isso? Voltar da lua de mel grávida? Eu falei, você não quer ser pai? Ele falou, quero, mas não precisa ser assim na lua de mel. Vamos aproveitar um pouquinho? Ele falou, não, vamos aproveitar nosso casamento. Daqui uns 2 anos a gente pensa em ter filho. Eu falei, meu Deus, 2 anos. Pensa, para mim 2 anos era uma eternidade. Uma eternidade. Para quem tanto queria, né? Aí eu tive que esperar, né? Eu precisava dele. Você precisava dele. Eu precisava dele, então eu tive que esperar o tempo dele. Glória. Esperei. E com 4 meses de casado, ele pediu para que a gente pudesse engravidar. Eu falei, glória a Deus, estou te esperando desde a lua de mel. E aí veio a notícia que Lucélia não podia gerar filhos.
veio essa notícia sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, né? Que agora já éramos nós dois. Quando eu recebi essa notícia, passou um filme na minha cabeça de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. Falei, Deus me tirou de dentro de um cativeiro. Deus não vai me dar filhos? Que é isso? O Senhor é fiel para cumprir a promessa dele sobre a minha vida. E aí, quando eu recebi a notícia, eu falei, está repreendido em nome de Jesus, isso que você está falando. Ah, mas não. Então está amarrado em nome de Jesus. Você conhece Jesus? Ah, ele é o médico de todos os médicos. E ele disse que vai me dar filhos. Deus vai me fazer gerar. No ano de 2016, eu vou poder gerar o meu primeiro filho. E eu sonhava com 3 filhos. E aí, em 2016, 19 de janeiro, bem no comecinho do ano, eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho. E eu pude ficar grávida naturalmente, sem nada. Sem tratamento. Sem nada. Naturalmente. Fiquei grávida do meu primeiro filho, que é o Miguel, nosso primogênito. Eu tenho o Miguel também. O meu presente, meu milagre, sabe? Assim, de falar, meu Deus, eu gerei um filho para o Senhor. E tive o meu filho, ele é mineiro, nasceu lá em Belo Horizonte. Minha mãe Zê fez questão de estar presente no meu parto. Ela é muito presente na minha vida até hoje, graças a Deus. E aí eu gerei o meu primeiro filho, aí eu falo que quando Deus cura por completo. Né? Sim. Sempre faz a obra por completo. 2018 eu gerei o meu segundo filho. Fiquei grávida do Matheus. Ele nasceu dia 10 de julho de 2018. Aí eu falo com meu marido assim, que Deus olhou para nós dois e falou assim, Stênio e Lucélia, ide povoar a terra. A gente entendeu, meu. Aí foi lá e fez mais um, glória a Deus. Fiquei grávida pela 3ª vez. Pude gerar o Marcos, nosso caçulinha, né, a rapinha do Tacho. Então, tenho aí 3 filhos para o Senhor, Miguel, Matheus e Marcos. Nossos milagres. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. E eu fico feliz de poder ter essa conversa, por mais que o assunto seja assim mais pesado, né? Sim. Um assunto bem dolorido, mas de ter sido uma conversa leve. Sim. Com você, óbvio, depois de 17 anos, curada. Somos mulheres curadas, sim. Somos mulheres que transformaram a nossa dor em um propósito de vida para hoje poder nos unir, sim. Ajudar pessoas, salvar vidas e poder dar voz a tantas pessoas que precisam da gente. Isso mesmo, dar voz a quem precisa. Curadas para curar, né? É isso. Que Deus possa nos usar para esse tempo, para esse momento. E eu falo assim, que existe um segredo, sabe, Carol? Para hoje eu estar aqui com a minha vida curada, transformada. É tão lindo ver, uau, olha o que Deus fez, olha que menina bonita, olha a família toda. Nossa, como ela conta essa história assim, sem sofrimento. Existe um segredo. Eu tive que passar por um processo. E eu falo que o segredo da minha vitória hoje é o perdão. Eu perdoei aquela mulher que me fez tanto mal. Perdoei de verdade. Não desejo mal para ela. Pelo contrário, eu desejo que ela possa alcançar a misericórdia, que ela possa reconhecer, né, o seu erro, pedir perdão para o Senhor, porque de mim ela está perdoada. Pedir perdão ao nosso Deus, ser curada por completo, aceitar Jesus, viver para Deus na terra e morar na glória. É isso que eu desejo para ela. Né? E Lucélia, quando a gente fala em perdão, as pessoas precisam entender que perdoar não é você esquecer. Não é você querer estar com a pessoa, não é você ter o contato com a pessoa, é você se livrar daquele sentimento que te faz mal. Isso. Não é sobre o outro, não é sobre você. É sobre a gente, eu sempre falo. Perdoar não é esquecer, isso chama amnésia. Perdoar é você lembrar e não sentir mais dor. Isso é cura. Isso é cura. Isso é cura. A falta do perdão nos prende, nos acorrenta. A gente olha à nossa volta, todo mundo está vivendo milagre, bênção, vitória, está rompendo e você está aí no mesmo lugar. É isso, a falta do perdão nos prende. Perdoar é libertar o prisioneiro que é você. Exatamente. Nós saímos da prisão. Eu saí de um cativeiro físico. E quando eu perdoei, eu saí de um cativeiro espiritual. É isso. Fui liberta por completo. E hoje eu posso contar as maravilhas do Senhor. Hoje eu posso sorrir. Hoje eu posso, né? Eu falo que eu carrego a alegria em mim. Porque eu vivo sorrindo. Eu conto a minha história rindo. É isso. Somos. Felizes. Graças a Deus, hoje nos tornamos mulheres felizes que podem contar as nossas histórias. Sim. Para que sirva de exemplo. Para que não mais
aconteça com tantas outras pessoas. Com certeza. Tem tanta gente que guarda mágoa no coração por coisas tão pequenas, Sim. né, Carol? Não passou nem metade do que passamos. E ficam aí, ó, aprisionados, se vitimizando por isso. Eu não sei você, mas eu não gosto de gente vitimista perto de mim. Eu também não. Muito porque, longe. Ai, olha o que eu passei. E eu dei Quando a volta pessoa por fala cima. pra você, pergunta, e aí, tudo bem? Então, eu falo, tá bom, então, obrigada, tchau, próximo. Porque, sabe, a gente é muito forte para poder, né, suportar isso. O que passamos, o que você passou. Gente, que isso? É de uma força muito grande. A gente contar isso para as pessoas. Esses dias, uma seguidora, né, o hater, não sei o que é, comentou no meu Instagram, eu passei lá na porta do cativeiro. Assim, é um apartamento, mas na minha cabeça que lá é um cativeiro, Sim. né? Foi um cativeiro. E eu passei lá na porta. E aí eu falei, amor, para o carro aqui, deixa eu filmar. Aí eu filmei o prédio, falei, gente, aqui foi o lugar que eu fui achada e tal. Aí uma seguidora comentou assim, nossa, quanta dramatização, essa história já passou, é bom mudar o repertório. Tá Né? aqui por quê? Pra que ela tá me acompanhando nas redes sociais, né? Aí eu fui lá, educadamente, né? Eu sou muito educada. Eu respondi a ela, falei, querida, desculpa se às vezes eu tô sendo repetitiva, mas eu acho que você poderia parar de me seguir, porque essa é a minha história e eu não vou deixar de contar ela. É isso. Eu não vou deixar de contar. Enquanto eu tiver vida, eu vou contar o que Deus fez na minha vida. Para todo mundo. Para as pessoas verem que o nosso Deus é poderoso e pode mudar as nossas histórias. E diante disso, de toda essa superação, e graças a Deus nós estamos aqui, eu queria que você olhasse para essa câmera e deixasse uma mensagem para tantas vidas que a gente pode alcançar e que a gente pode curar. Ela é toda sua, fique à vontade. Que bom. Eu quero dizer que Deus te abençoe nesse dia. Espero que você possa ter sido tocada, edificada através dessa palavra, desse testemunho. Meu testemunho é um testemunho de fé, de milagre, de superação. Mas o mesmo Deus que mudou a minha história, Ele pode mudar a sua também. Ele pode transformar seu pranto em alegria, como o meu um dia foi transformado. Fique firme com o Senhor, busque ajuda. Eu precisei de ajuda, eu fiz terapia, eu busquei as ajudas médicas. Busque ajuda. Da mesma forma que eu consegui, você também vai conseguir. Eu tenho certeza disso, porque o nosso Deus é poderoso e Ele é especialista em reescrever histórias. Amém? Então, eu te abençoo nesse dia, em nome de Jesus, que você possa alcançar tudo aquilo que o seu coração sonha, deseja, e que seus sonhos estejam alinhados com os sonhos e os propósitos de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada. E eu queria aproveitar que nós estamos encerrando, deixar esse presente para você. Obrigada. É uma lembrança, uma parceira aqui do meu podcast, a Bombom, que são bombons pintados à mão. Gente, eu espero que você aprecie essa experiência. Olha que lindo! E goste Amei. muito. É lindo. Olha só, que lindo. Amei, amei. Amo chocolate. E que você aprecie. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, por você estar aqui, por compartilhar a sua história de superação, resiliência, força com a gente. E eu desejo que você seja eternamente feliz ao lado da sua família e que tudo de bom aconteça para você. Amém. Obrigada pelas palavras. Deus abençoe. Muito obrigada por essa oportunidade, Carol, que você me deu de estar aqui no seu podcast. Eu me senti muito honrada. Tá? E assim, eu quero até dizer, se alguém que me segue, ou alguém que está nos assistindo agora, for de alguma igreja, de algum ministério, e quiser me levar para ir contar a minha história, meu testemunho, vai ser um prazer. Um prazer. É um prazer para mim isso. contar o que Se Jesus você quiser, fez por deixa mim. suas redes aqui. Posso? Claro, Tá lógico. Vou deixar o meu Instagram, é o Lucélia Rodrigues Oficial. Dá uma seguida lá, conhece mais a minha história, a minha família, e lá está o meu contato de agendas também, na bio do meu Instagram está o meu contato. Combinado. Vai ser um prazer, para mim é um prazer falar de Jesus. Muito obrigada. Obrigada. E para você que ficou com a gente até agora, o meu muito obrigada. Não deixe de curtir, clicar, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal e mandar para aquela pessoa que você ama, que possa ser impactada com essa história. Obrigada. E até a próxima.